Em 4 de maio de 2025, decorreu o debate entre todos os partidos com assento parlamentar no âmbito das eleições legislativas de 2025. A imigração foi um dos temas em debate, com partilha de algumas visões muito diferentes. A lei é para cumprir ZIG, trampização, ZAG. A manifestação de interesse, Estava bem treinada essa. Foi a agência de comunicação. Ensaiou no caminho para cá. E abrir uma consultora. A manifestação de interesse é uma coisa para ficar ZIG, pedimos desculpa, Foi no caminho, não ou foi com mais fizemos tempo? tudo bem, ZAG. Estava tentada. A verdade é esta. O Partido Socialista deixou-nos 400 mil processos pendentes. Uma situação de balbúrdia efetiva. O Partido Socialista não sabia quem é que estava efetivamente no país, quem é que estava a cumprir o seu desejo de legalizar a sua situação e o que é que estava a fazer. E o que está a acontecer hoje é o desenvolvimento de um processo de normalização que foi desencadeado por este governo, que criou uma estrutura de missão que envolve hoje 20 municípios, 12 instituições, que deu à AIMA a capacidade de atender com mais 7 vezes a capacidade que tinha antes, que envolve mais de 450 colaboradores, mais de 500 advogados para tratarem e tramitarem os processos ficou uma de dúvida. legalização. Eu ouvi falar ainda agora outra vez de Deixe-me só dizer. 400 mil imigrantes, Deixe-me mas só dizer. a soma que fiz dos números que foram divulgados não chega tão longe. Esse ainda é o número. Sabe porquê? Porque há 177 mil que não foram notificados, mas não apareceram, não sabem onde é que estão. Muitos deles até já terão abandonado e, se calhar, Então há algum tempo o país. Mas como não havia organização, como o Partido Socialista decidiu escancarar a porta e não controlar, não há hoje essa possibilidade. Nós estamos a tentar terminar este processo de regularização para termos uma imigração regulada e humanista que valoriza aqueles que vêm para aqui trabalhar, que vêm para aqui acrescentar valor aos nossos recursos humanos. Mas para não fugir à sua questão, evidentemente, para termos uma política efetiva, para podermos ter regras que são cumpridas, aqueles que não cumprem as regras têm que ter uma consequência para o incumprimento. Porque senão, que sinal nós estamos a dar às pessoas? Se for a mesma coisa, cumprir e não cumprir, todos A questão é quem é que os conduz quem é para que fora das vai fronteiras tratar portuguesas. disso? Há 3 condições. Tem que ser rápido, porque está com Há tanta 3 gente. condições para haver uma política de retorno eficaz. Em primeiro lugar, haver centros de instalação temporária para deter essas pessoas e encaminhá-las com humanismo, com dignidade para os seus países de retorno. É preciso haver uma unidade de estrangeiros e fronteiras na PSP. Não há, porque estes 2 senhores juntos inviabilizaram na Assembleia da terceiro República. ponto? E é preciso haver mais agilidade na lei de retorno e a passagem da competência da AIMA para a PSP, que estes 2 senhores também se juntaram no Parlamento para obstaculizar essa política que eles concordam com a política, mas como não querem o sucesso das políticas verdadeiramente, arranjam sempre instrumentos parlamentares para poder fazer o obstáculo do jogo político puro e duro, que André não Ventura, atende quer responder ao a isso interesse da concretamente? sociedade e ao interesse do Não, país. primeiro eu vou começar por dizer o que estava a dizer há pouco. Eu acho que o PS falar disto é só falta de vergonha. Só isso. Porque deixou o país na pior situação de imigração da nossa história. Da nossa história. Nem em 75, com o retorno de 1 milhão de pessoas, estivemos tão mal. E a culpa é daquele senhor que está ali sentado. E ele chegar aqui hoje e dizer Isso é credível. assim, bom, se fosse eu faria tudo diferente. Não, é credível. desculpe, estava num governo que nos deixou entrar 400 mil, 500 mil, 600 mil, 1 milhão e meio, 1 milhão e 600, 1 milhão e 700. Deixou-nos na bandalheira em que estamos hoje por sua culpa. E agora em relação ao que dizia Luís Montenegro? Segundo, deixa-me responder a isto. culpa de quem? Deixa-me responder a isto. O PSD tem igual culpa do PS nesta bandalheira em que estamos. Porque comigo, no debate que teve o ano passado, eu, cara a cara, disse, Dr. Luís Montenegro, temos que controlar a imigração. Bom, vamos ver, é importante termos noção que o número de 1 milhão é um número exagerado. Hoje, toda a gente sabe que temos razão. Mas estes senhores todos aqui à minha volta acharam que era bem deixar entrar sem qualquer controle. E o PSD também achou. Porque foi... André, mas dúvidas, deixa-me já só que eu estou colocar com a nota, eu vou deixá-lo. Já sabe que eu deixo chegar ao fim. Deixa-me só chegar ao fim do meu raciocínio. Está a falar de 1,5 milhão, tem falado de quase 2 milhões, mas a verdade é que neste momento estamos a falar de 100 mil pessoas que podem estar no máximo... Carlos Daniel, o ano passado eu disse que tínhamos mais de 1 milhão de imigrantes. Os fact-checks disseram falso. Bom, mas já sabemos que eles mentem sempre, por isso também pouco interessa. O que sabemos é que estão quase 2 milhões cá num país de 11 milhões de pessoas. Estes 2 senhores que aqui estão são os responsáveis por isto. Nós propusemos cotas para a imigração. O PSD votou contra. Nós propusemos um referendo para controlar a imigração e que as pessoas se pronunciassem. O PSD votou contra. Nós propusemos que fossem expulsos do país, uma coisa que acho que é óbvia,
Quem vem para Portugal e aqui comete um crime tem que ser expulso. Não é o que os senhores querem fazer. Sem cumprir pena. Cumpre a pena e vai embora. Não é como acontece. Que o ano passado tivemos um violador em Portugal. Violou várias mulheres em Portugal e foi decidido que fica cá quando cumprir a pena. Maior bandalheira que esta não há. Mas agora deixa-me dizer-lhe uma coisa. Deixa-me só dizer isto. Eu estou ao lado do... O Bloco de Esquerda tem coisas 10 vezes piores. Mas E para concluir, André, porque senão começa aqui a falar ao mesmo tempo. Esteve em Cabo Verde e usou esta expressão. Via verde para imigrantes é o que precisamos. Carlos Daniel, nós não podemos dizer... Quem é que disse isso que estava? Luís Montenegro, está aqui ao meu lado. Via verde para imigrantes. Posso explicar? Num país... Não pode explicar. Isto é verdade. Num país em que PS e PSD sempre se entenderam para deixar entrar toda a gente sem controle, quando o Chega alertou para este problema, fomos o único ano passado a dizer isto é um problema sério, tem que ter controle e tem que ter paragem, o que nos dizem agora é, agora há pouco a fazer. E notificam 4.500 pessoas. O PS notificou mais em 2017. Mas estamos a brincar com quem? Notificam 4.500 pessoas. O PS em 2017 e 2019 notificou mais gente. Portanto, o que Luís Montenegro está a fazer, para além do eleitoralismo deplorável, é dizer que quer fazer o mesmo que o PS, que é não controlar. Eu vou dizer o que é que nós vamos fazer. E tem que acabar? Vou acabar. Vou dizer o que é que nós vamos fazer. Quem está ilegal, por isso é que se chama ilegal. Por isso é que não se diz legal, é ilegal. Quem está ilegal neste país tem que sair. Quem cumpre crimes neste país tem que sair. E quem não sairá bem, olhos cara a cara, quem não sairá bem, sairá mal. Mariana Mortágua, que o Primeiro-Ministro devia fazer. Ouviu aqui 3 declarações e já disse, creio que já hoje, que os partidos do centro escancararam a porta à extrema-direita. Bate certo com o que ouviu agora? Diria que sim. Há duas modas na política, especialmente à direita. A primeira é a vitimização. Já vimos aqui um bom exemplo dessa primeira moda. A segunda é atacar imigrantes, que de repente se tornou um bode expiatório, uma forma fácil de sair de qualquer debate. Há um problema na habitação, não temos que debater soluções, atacamos imigrantes. Há um problema na saúde, não temos que debater soluções, atacamos imigrantes. Há um problema, em qualquer que seja o problema, não é preciso debater soluções, atacamos imigrantes. E nós não aceitamos essa deriva, nem esse arrastar que a extrema-direita conseguiu na política do centro e, na verdade, em toda a política. E eu queria só lembrar... Mas não é capaz de dizer que é preciso regular de alguma maneira a entrada... Só há uma forma de nós conhecermos quem entra no país, que é regularizar as pessoas. Porque as pessoas entram, estão a trabalhar, muitas vezes estão a descontar para a Segurança Social, mas não têm acesso a Os que entraram ilegalmente regularizam-se. Aqueles é uma boa que regra. entram porque a economia está a chamá-los. E entram porque há trabalho. E a única forma de nós conseguirmos saber quem está, de incluir as pessoas, de ensinar a língua, de incluir as pessoas, é conceder-lhes documentos que permitam regularizar-se e integrar-se em Portugal. Aquilo que os partidos que acabaram com manifestação de interesse ou que defendem o fim da manifestação de interesse estão a dizer é que não há nenhuma forma de nós regularizarmos quem veio para Portugal trabalhar. E, portanto, na verdade, não temos nenhuma forma de saber quem cá está. Não temos nenhuma forma, porque as pessoas entram aqui, como entram nos Estados Unidos, como entram em França, como entram em qualquer país, porque há trabalho, e depois o Estado português não tem qualquer forma de as conhecer, de as regularizar e de fazer a sua perintagem. Quando a AIMA diz que estas 4.500 pessoas não cumpriam os requisitos, não concorda com esta decisão? Quem sou eu para concordar ou discordar de uma decisão administrativa e de uma decisão legal? Nós queremos uma imigração com regras e uma imigração com dignidade. E eu traduzo isso na seguinte afirmação. Quem tem trabalho entra e quem cumpre a lei fica. Naturalmente, é evidente que quem não cumpre a lei num Estado de Direito, num Estado regulado com a imigração regulada, não pode permanecer. Parece-me evidente. Agora, é importante... A gestão do processo está no caminho certo com o atual Governo? Vou lá agora. É importante identificar como é que chegamos a uma situação de descontrole total de fronteiras e de desregulação total, com consequências para a própria dignidade de quem entra e quem permanece em Portugal sem ter condições para isso. Primeiro, a questão do CEF, a extinção do CEF. Foi uma péssima decisão e tem um rosto. É o rosto do Partido Socialista. Segundo ponto, a questão também da manifestação de interesse. Contribuiu, obviamente, para a desregulação total. Porque, de acordo com a manifestação de interesse, entra quem quer, quando quer. Clandestinos é melhor. E, em terceiro lugar, a questão que temos hoje da AIMA, que é de facto uma questão pertinente e que tem que ser resolvida como? Colocando uma entidade, que deve ser a Polícia de Segurança Pública, a tratar da fiscalização, do controle de fronteiras. Porque a Polícia de Segurança Pública tem uma presença em todo o território, tem ligações aos tribunais, tem a capacidade de fazer fiscalização. Ora, é verdade que isso foi proposto no Parlamento, a Iniciativa Liberal absteve-se porque não concordava com questões técnicas e constitucionais da proposta, mas no essencial esse tem que ser o caminho. Estranhamente, o Chega e o PS
votaram contra esta proposta. E não foi por questões técnicas ou constitucionais, foi porque não concordavam com essa proposta. Resultado, temos hoje a AIMA, que não tem condições, não tem qualificações para fazer fiscalização, e não temos uma entidade que possa fazer essa fiscalização. Esse tem que ser o passo imediato de começar a resolver este problema. Eu já vou ouvir os restantes, mas, André Ventura, eu há pouco dei-lhe a oportunidade de falar sobre isso após a declaração de Luís Montenegro. Tem 30 segundos, mas a réplica tem que ser esta questão. Só para dizer o óbvio, que é, o Chega não aceitou o regime proposto pelo PSD por uma razão simples, porque propusemos ao PSD que acabasse com os vistos de curta duração, que estão a permitir automaticamente a milhares, centenas de milhares de pessoas entrarem em Portugal de forma sem controle. Muito bem, estou esclarecido. Pedro Nuno Santos, quer colocar alguma nota sobre isto? Já que também votaram contra André Ventura. Já vou ouvir os restantes. O Raimundo já vai falar também. Isso é que era coragem. Vistos de gol é que era coragem. Já ninguém está a ouvir nada lá em casa. Pedro Nuno Santos, quer colocar alguma nota sobre isto? Não, há aqui uma confusão entre o que é trabalho administrativo no que diz respeito à imigração e o que é trabalho de polícia. O trabalho administrativo de revisão dos processos, de autorização de permanência, esse é trabalho administrativo que é feito pela AIMA. O trabalho policial é feito pela PSP. E as duas coisas são diferentes. Obviamente a imigração não é um crime. Quando há situações de ilegalidade, quando há situações de crime, isso é tratado por uma força policial, não é tratado pela AIMA. Aquilo que a Iniciativa Liberal estava aqui a fazer, como o Governo também queria fazer com a criação da unidade, era misturar. E as coisas são diferentes. O processo de imigração, do ponto de vista administrativo, é tratado pela AIMA. As questões têm a ver com tráfico de seres humanos, com a permanência ilegal e o não cumprimento das notificações da AIMA, aí entra as forças de segurança. Carlos Daniel, só um segundo para fazer um esclarecimento. Não esclarece. Quem está... Não esclarece nada, simplesmente não percebe. As réplicas são úteis para o debate se forem curtas e será curta e direta. Quem está hoje a fazer controle de fronteiras nos aeroportos, que é por onde entra a grande massa da imigração, é a PSP. O que é que acontece? Não tem hoje as competências para assegurar a fiscalização das entradas, porque insistem que deve ser a AIMA, que nem tem a presença, nem as competências certas a fazer essa fiscalização. Isso cria uma enorme confusão. Ao terem aqui mostrado tanto incómodo com a pretensa campanha do Governo, eles reconhecem que nós estamos a fazer uma coisa que agrada às portuguesas e aos portugueses. Porque senão não estavam preocupados. Se fosse uma campanha que não agradasse às pessoas, não estavam aqui tão incomodados. Mas deixe-me só dizer uma última coisa. Ainda não passaram 30 segundos. Deixe-me só dizer uma última coisa. Mas está com vantagem de tempo. Nós assinamos, subscrevemos com associações empresariais, com todos os setores de atividade, um acordo para agilizar o acolhimento de imigrantes, tendo em atenção o seguinte: contrato de trabalho, acesso à habitação, acesso à saúde. Isto chama-se regular e dignificar. E já agora vão acabar humanizar. O que eu gostava de perguntar era isto. Se nós temos 1,6 milhões de imigrantes e só 302 mil é que estão a trabalhar e a descontar, o que é que estão a fazer os outros? Já deixou a sua dúvida, é a vez do Rui Tavares, antes de ir para o intervalo, Rui. O que é que estão a fazer os outros? Esta medida era necessária ou não? Eu acabei de ouvir uma coisa extraordinária à pertença campanha do Governo. Luís Montenegro, ninguém é ingênuo aqui. Quando um Ministro da Presidência aparece num sábado de manhã a gabar-se de uma coisa que é feita regularmente, olha, só nos anos da Geringonça, 3 dos 4 anos houve mais notificações do que neste ano. 5.017. E depois, o Primeiro-Ministro, nesse mesmo sábado, vai retomar esse tema como tema de campanha. Pá, não brinque connosco. Eu sei, já o fez no Parlamento, já o fez em várias ocasiões. Peço desculpa, estou no uso da palavra. Por favor, não nos tome por parvos, não tome por parvas as pessoas que nos estão a ver. Além disso, 4.500 pessoas são 0,2% dos imigrantes em Portugal. A tomar por bons os números do Governo. Mas quando é que nós falamos dos outros 99,8%? Dizemos aqui todos que queremos que os portugueses regressem. Quantos portugueses é que regressam? E regressam casados e casaram com mulher ou com marido estrangeiro. Estamos a falar dessas pessoas, estamos a falar dos filhos dessas pessoas, estamos a falar das pessoas que apanham os transportes públicos connosco, das pessoas que trabalham nos cafés, que trabalham nos lares de terceira idade, que trabalham nos hospitais. E, portanto, se, tomando por bons os números do Governo, 4.500 último mês. Não foi de certeza o André Ventura. Já agora André Ventura, porque isto tem que ser dito, antes de irmos para o intervalo. O Carlos Daniel, aqui há um ano, fez-nos um repto. Os partidos têm grande responsabilidade na luta contra a corrupção pela escolha que fazem dos seus candidatos nas suas listas. Eu faço aqui o repto. Aquele senhor candidato, André Ventura, que já interrompeu várias vezes,
que quer comportar-se aqui como se comporta no Parlamento, que quer que toda a gente peça desculpa, enquanto ele não pedir desculpa pelas pessoas que pôs no Parlamento e na Assembleia Municipal de Lisboa, com crimes que vão desde o furto de malas ao crime informático e à prostituição de menores, francamente, deveria dizer: eu envergonho-me de os ter metido no Parlamento. E deveria simplesmente calar-se para mas isso já não tem a ver com a imigração, o Rui Tavares está a colocar a nota. Não, André, agora vamos uma coisa que tinha que ser feita. Daniel, tu dizes uma coisa desta, eu não posso vai ter a oportunidade de falar, se quiser colocar a nota aqui. Agora vamos para o intervalo, voltamos já a seguir para tratar de outras questões substantivas. Não vamos para ir ao nenhum, vamos mesmo para a diferença que há entre nós, que é, quando há um caso no Chega, seja ele qual for, eu umas horas depois já o resolvi. O Rui Tavares mantém-se a segurá-lo nas câmaras de Lisboa e de outras, talvez pelos 8 assessores que lá tinha, a receber dinheiro na altura, anda a segurar corrupção em câmaras e noutras pelo país inteiro. A nossa diferença é que eu corto a direito. O Rui Tavares segura a direito porque é a muleta do PS. André Ventura, vamos à habitação agora, se não se importa. Agora quer responder agora. Não, André, André, não faça esse jogo. O Rui Tavares vai falar na oportunidade dele, se quiser, coloca uma nota. A regra é igual. Nas palavras imortais de Paulo Raimundo. André Ventura, peço desculpa, a regra é igual para todos. André Ventura, se não se importa, vamos respeitar. Em resumo, o auxílio à imigração ilegal é crime e a lei deve ser aplicada. É muito simples. Obrigada.